Meus prezados irmãos e irmãs, internautas, prezados paroquianos, paroquianas da paróquia Nossa Senhora de Fátima, que celebram conosco esta ação de graças pelos 15 anos da fundação ou criação da pastoral familiar nesta mesma paróquia. Também prezados irmãos e irmãs, paroquianos e paroquianas aqui de Entre Rios e todos que nos acompanham, participam conosco desta celebração. O tema deste tríduo preparatório à grande festa pela pastoral familiar ou da pastoral familiar na paróquia Nossa Senhora de Fátima, exatamente este tema: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É um tema bíblico exatamente que expressa decisão, opção. É preciso decidir-se e é melhor decidir-se por Deus. Não se pode estar ou viver o tempo todo em cima do muro. Não se pode viver o tempo todo servindo a dois senhores, como é o contexto bíblico deste tema, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É preciso decidir e decidir bem, decidir pelo melhor, que é Deus, que é Jesus Cristo. É melhor servir a Deus, é melhor servir a Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nem sempre todos os membros da família têm ou possuem as mesmas opções. Principalmente em nossos dias, onde são oferecidas várias oportunidades, várias opções, são oferecidas às nossas famílias e, portanto, são oferecidas a todas as pessoas as mais variadas opções. São oferecidas às pessoas todas, inclusive a família, são-lhes oferecidas vários aspectos, vários modos de viver, e é claro que são sempre oferecidas as coisas mais fáceis. Propagam-se as coisas mais fáceis, oferecem-nos essas coisas mais fáceis. Porém, a palavra de Deus nos convida a optarmos pelo reino da paz, da justiça, da fraternidade, da solidariedade, o reino do diálogo, o reino do amor fraterno, este reino de perdão, este reino de obediência também, este reino de Deus onde a obediência não nos sufoca, a obediência não nos desfigura como seres humanos ou como filhos e filhas de Deus. Ao contrário, neste reino de Deus, em que devemos sempre viver,
a obediência e a humildade são valores, para a sociedade não. A sociedade prega a rebeldia, a sociedade prega a desobediência, a sociedade prega o orgulho, a sociedade prega ou propaga, incentiva a quebra de valores familiares. A sociedade prega jogar no lixo o que parece ser ultrapassado. E a sociedade propaga exatamente a rebeldia, essa aversão aos valores que conquistamos, aos valores em que vivemos, aos valores que experimentamos. A sociedade prega, esta sociedade capitalista, imediatista, a sociedade que prega a cultura do descartável, está sempre esta sociedade nos incentivando para jogarmos fora os tesouros que nós herdamos na família, seja a obediência, seja a humildade, seja o cumprir regras, porque também viver em família implica em cumprir regras, mas não regras que nos oprimem, mas regras que nos libertam. À medida em que cumprimos aquilo que a família nos ensina, nós nos tornamos mais humanos em família. E, portanto, nós queremos assim servir ao Senhor a cada dia. Nós não queremos servir a sociedade rebelde, a sociedade que prega o mais fácil. Nós queremos servir ao Senhor que nos dá descanso, como o próprio Jesus, dentro do Evangelho, muitas vezes nos fala: vinde a mim, e eu vos darei descanso, aprendei de mim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E, portanto, eu e a minha família, você que está nos acompanhando também aí, através dos meios de comunicação, nós precisamos dizer sempre: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Evidentemente, os desafios são vários, são várias as dificuldades que encontramos em família, porque essas nossas famílias vivem influenciadas, como já disse, pelos meios de comunicação que propagam a libertinagem e não a obediência educadora, a obediência que humaniza. Mas é preciso que nós estejamos sempre atentas a este valor sagrado: servir ao Senhor, eu e minha casa. E para isso nós precisamos experimentar no dia a dia, em família, o amor fraterno. Precisamos fazer de tudo para que pratiquemos esta lei que o Senhor nos ensinou, a lei do amor fraterno. E quando amamos em família, nós toleramos,
quando amamos em família, nós nos toleramos uns aos outros. Mesmo que a gente não concorde com tantas coisas erradas, mas quando nós amamos em família, nós vamos aprendendo a fazer o discernimento, deixando de lado ou deixando de praticar o que é mal e fazendo o bem em família. E aqui nos parece que é urgente, cada vez mais, que estejamos atentos, atentas a este amor em família. Porque as pessoas precisam ser amadas na família. E é a família a primeira que precisa dar, podemos dizer a palavra apoio, não no sentido de concordar com o que está errando, mas acolher o errado, acolher as pessoas erradas, porque a sociedade não acolhe pessoas erradas. A sociedade ensina as pessoas a errarem. A sociedade ensina como burlar a lei ou as leis da religião. A sociedade ensina as pessoas a se rebelarem contra as leis de Deus, as leis da igreja, as leis da religião. Mas a sociedade não acolhe os errados, ou a sociedade não ama as pessoas erradas. Ao passo que a sociedade incentiva as pessoas a errarem, praticando o que é mal, ou desobedecendo as leis dos bons costumes em família, esta mesma sociedade não dá o bem-estar aos que erram. E, portanto, a família precisa ser este lugar de acolhida. Por mais doloroso que seja o acontecimento com alguém ou uma pessoa da família, por mais dolorosa que seja a situação acontecida em família, por mais vergonhoso que seja o fato, por mais vergonhosa que seja a situação, nós precisamos acolher as nossas pessoas em nossas famílias. A justiça começa de casa. Muitas vezes precisamos fazer essa justiça exigindo ordem, porém, dentro deste ambiente onde a justiça começa, precisa haver perdão, misericórdia, como a própria palavra de Deus aqui nos ensina. Jesus no Evangelho responde àqueles fariseus maldosos, aquelas pessoas que cobravam o direito ou a prática da lei. Então Jesus diz: quero a misericórdia e não o sacrifício. Portanto, as nossas famílias precisam ser esse ambiente da misericórdia, o ambiente amoroso, o ambiente acolhedor. E é sempre a família o ambiente da dignidade humana. A própria ciência comprova, por exemplo, quando alguém precisa se recuperar ou se restabelecer no seu mundo interior psicológico,
os bons profissionais indicam a família para distribuir amor, acolhida, misericórdia, perdão a essas pessoas que se encontram desarmonizadas ou desestruturadas psicologicamente. A própria ciência comprova que calor humano, principalmente o calor humano, o afeto, o acolhimento, o perdão da família, tudo isso gera milagres, gera a saúde do corpo e da alma. Meus prezados irmãos e irmãs, membros da pastoral familiar da paróquia Nossa Senhora de Fátima, 15 anos de caminhada. Damos parabéns para incentivá-los a continuarem praticando o reino de Deus. 15 anos, já uma boa caminhada, vitórias e derrotas, encantos e desencantos, alegrias e tristezas, saúde e doença, como no próprio momento do matrimônio, exatamente o esposo e a esposa, o noivo e a noiva são convidados a vivenciar tudo isso. Viver em comunhão na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, e também até o dia em que se separam um do outro. Assim também a pastoral familiar. Momentos bons, momentos ruins, porém, a vida é assim. O reino de Deus é assim, tem altos e baixos, mas é assim o reino de Deus aqui na terra. É este caminho de altos e baixos que nos leva até a glória de Deus. E portanto, pastoral familiar, continue agindo, amando a família, trabalhando pela família. Pastoral familiar, continue ajudando a igreja a salvar vidas, a curar feridas, a curar doentes. Vamos cuidar dos nossos doentes, sejam eles fisicamente ou espiritualmente. Vamos cuidar deles em família. Não vamos deixar as pessoas excluídas na sociedade. A sociedade não se importa com o ser humano. A sociedade prega o descartável. A sociedade entende o ser humano como um objeto muitas vezes. E a pastoral familiar não. A igreja não. A igreja e, portanto, também a pastoral familiar entendem a pessoa como imagem e semelhança de Deus, que precisa ser amada e cuidada. Esposos, esposas, como diz a palavra de Deus, amai-vos uns aos outros. Filhos, pais, perdoai-vos mutuamente. E assim, meus prezados irmãos e irmãs, tenhamos sempre em vista esta opção pelo reino, a opção melhor: servir a Deus, servir a Jesus. Incentivemos, portanto, a todos e todas da família para servirmos ao Senhor.
as regras, as leis religiosas, as orientações, as normas da igreja, as normas de família, parecem ser pesadas, mas elas sempre nos libertarão, elas sempre nos levarão ao reino definitivo, à glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A quem você quer